Amigos, essa é a parte 2 da nossa mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Eu sei que esse é um tema muito polêmico, mas a gente consegue esclarecer muitas coisas a partir das Escrituras, da infalível Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te peço então, se você não viu a primeira, para que você acesse aqui no canal. Ela se chama Vigie e se prepare. Vai ser muito abençoador. Te vejo do outro lado. Existem 3 palavras no grego que elas falam da vinda de Jesus. E a primeira é a palavra parousia, que ela é traduzida por português aqui na nossa Bíblia como vinda. Mateus 24:39, nós já lemos esse texto e diz assim: não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda ou a parousia do Filho do Homem. 1 Coríntios 15:23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua parousia, ou na sua vinda. Então, essa palavra, na tradução literal, ela significa a vinda corporal, física, visível de Jesus. E nós sabemos que quando Jesus voltar novamente, haverá pessoas que elas não conhecerão esse Jesus que nós tanto esperamos. Possivelmente elas o verão fisicamente, elas perceberão a vinda dele, porque ele virá corporalmente, ele virá no seu corpo glorioso uma segunda vez, de acordo com a ressurreição que ele teve, que foi a ressurreição no seu corpo glorioso, mas muitas pessoas não conhecerão o Jesus que se manifestou, que virá através dessa vinda que é a parousia. Agora, a segunda palavra grega, traduzida aqui também no contexto da vinda de Jesus, ou da aparição de Jesus no Novo Testamento, é a palavra epifaneia. E epifaneia significa uma manifestação, uma aparição. Olha como que ela está traduzida aqui em 1 Timóteo 6, no verso 14, 1 Timóteo 6, versos 14 e 15, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, falando do tipo de vida que a gente tem que viver, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, você guarde um tipo de vida imaculada, irrepreensível. 2 Timóteo capítulo 4, no verso 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por sua epifaneia e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, esses são os contextos aqui que aparecem essa palavra, que Jesus, quando ele se manifestar, que a gente esteja preparado, ele está falando de um tempo, de um período, de uma manifestação de Jesus. E geralmente, essa palavra epifaneia, ela se refere, ela está ligada a esses contextos que eu te falei, mas ela se refere a essa gloriosa manifestação. É a revelação do Cristo unigênito, é a manifestação do Deus unigênito, do Filho de Deus, do único e magnífico que pôde trazer salvação aos homens. É como a luz da salvação que ele fez brilhar sobre a humanidade, essa é a tradução literal da palavra, mas também é o grandioso retorno do céu para a terra que ocorrerá no porvir, no tempo que virá. Então aqui a gente está vendo que epifaneia, ela está falando mais da manifestação do glorioso Jesus, porque como a parousia é a vinda corporal e física de Jesus, muitos verão Jesus na sua parousia, mas nem todos terão uma epifaneia, nem todos verão Jesus porque já o conhecerão de antemão, porque tiveram a manifestação do Filho de Deus em espírito, no Espírito de Deus. Aqueles que tiveram o Espírito de Deus puderam receber esse Jesus antes da parousia, percebe? Como nós podemos receber o Senhor antes da vinda dele, receber o Senhor hoje, receber ele na qualidade do Filho unigênito de Deus, que veio nessa terra, morreu uma morte de cruz para trazer o quê? Redenção, justificação dos pecados. E esse Jesus que está nos santificando, nós podemos recebê-lo nessa epifaneia hoje nas nossas vidas, de maneira que quando a parousia vier, nós estamos prontos
e preparados para recebê-lo visivelmente, corporalmente, como ele vai se manifestar. Eu gosto muito desse texto que Paulo também fala para Timóteo, que revela o Jesus, que traz o sentido da Epifaneia para nós aqui, para a nossa vida nos dias de hoje. 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Olha o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Agora, percebe como isso é tão poderoso? O Deus, Jesus que estava lá, o Verbo se fez carne, o Verbo que era com Deus, estava com Deus, se manifestou em carne, habitou entre nós. Esse Deus foi manifestado em corpo, ele foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Eu creio muito que essa é uma esfera de manifestação do Senhor que eu e você podemos antecipar, que eu e você, pelo Espírito de Deus, pela vida de relacionamento, primeiro, de receber Jesus como Salvador, de acessar o sangue redentor de Jesus que nos trouxe de volta, que nos reconciliou com Deus, que nos reposicionou no reino novamente, e nós podemos antecipar agora essa vida de relacionamento para que quando ele se manifeste corporalmente, nós estamos prontos e preparados. Agora a terceira palavra, fica comigo aqui. A terceira palavra que fala sobre a vinda de Jesus é Apocalipse, que basicamente é a palavra revelação ou revelation, ou fala do livro do Apocalipse. É muito poderosa porque essa palavra, ela significa literalmente o ato de tornar descoberto ou exposto. E eu creio muito que esse nível aqui da revelação, esse nível da manifestação de Jesus, ela pode ser acessada pela palavra de Deus. Porque em Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que o Apocalipse é, e a tradução aqui, revelação, é Apocalipse, o livro de Apocalipse, o primeiro verso do primeiro capítulo diz que ele é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu creio que o livro do fim, o livro que tem muitas coisas encobertas, mas que estão sendo descortinadas, é a revelação de uma pessoa, a revelação de alguém, a revelação do Deus unigênito, a revelação do Jesus, o nosso Deus, o Deus Filho que veio em carne para nos devolver o acesso ao Pai. Eu creio que o Apocalipse, que é tornar descoberto e exposto, eu creio que muitas vezes pelas Escrituras e pelo relacionamento com o Espírito de Deus, aquilo que está oculto pode se tornando descoberto para nós, nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Essa palavra literalmente ainda significa pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte da sua realidade. É quando Jesus, que ele não era presente na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, no nosso estilo de vida, na nossa conduta de vida, agora se torna presente. E o caminho para esse descortinamento, para essa exposição, é uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo, e com o Espírito de Deus, que vai colocando luz, vai brilhando luz naquilo que para nós ainda antes era obscuro. Eu creio que esses são 3 níveis aqui, onde nós podemos nos preparar com o Apocalipse, pela graça de Deus, porque a revelação só pode ser dada pelo próprio Deus, mas ele deixou as Escrituras para nós. Meu amigo, as Escrituras são fontes de revelação contínuas para nós. Através do Apocalipse, da Epifaneia, nós estamos nos preparando em palavra e em espírito para a parousia. Até o dia que ele vier, nós não vamos ser pegos de surpresa, nós não vamos ser pegos dormindo, mas nós vamos estar preparados
para a volta física e visível do nosso amado Jesus. O que Paulo falou sobre o arrebatamento, vamos agora avançar um pouco mais. Em 1 Tessalonicenses 4,15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo aqui já está nos trazendo a revelação da ordem das coisas. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, no verso 17, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo acabou de nos dar aqui em 1 Tessalonicenses 4,15 uma sequência de eventos. E aqui acaba quebrando muito dessa ideia do arrebatamento que a igreja está esperando, que Jesus vai voltar, ou sei lá como essas pessoas pensam, né? É o que eu quero dizer, que eu já ouvi muito dessa teologia evangélica tradicional que diz que você recebe Jesus, fica esperando o dia que Jesus vai te arrebatar e te levar para o céu. Então, essa teoria, ela acaba não sendo confirmada pelas palavras de Paulo, quando no verso 17 de 1 Tessalonicenses 4, ele diz: depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Beleza. A palavra arrebatados que ele usa aqui, que é, a gente vai olhar essa palavra no original aqui. Ele diz: nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Beleza, nas nuvens. Não falou que a gente vai para o céu, que a gente vai morar lá para sempre, nem nada disso. Aí ele completa o texto aqui na parte B do verso 17. Para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos de alguma forma encontrar Jesus nos ares. Em algum lugar, nas nuvens, nos ares, é isso que ele está dizendo aqui. Mas ele nos dá uma sequência de eventos a respeito desse arrebatamento. Olha o que ele diz aqui. A primeira sequência, a primeira parte disso é: o Senhor desce dos céus. Essa é uma parousia, é um acontecimento corporal e visível, não há nada secreto. Então o Senhor, ele desce dos céus, ele vem, certo? E aí ele diz que nós não precederemos os que dormem. Então, primeiro quem ressuscita são os mortos em Cristo. Aqueles que morreram, que já estão mortos, mas eles estiveram mortos em Cristo, ou seja, eles viveram uma vida através do senhorio de Jesus, da salvação que Jesus proporcionou para eles, do senhorio de Jesus. Então aqui ele está dizendo os mortos em Cristo, as pessoas que estiveram com Jesus ao longo da sua vida e morreram, ressuscitarão primeiro. Claro que em Filipenses 3, eu vou deixar textos para você aqui nessa mensagem, que vai ser muito bom para você meditar nisso depois. Filipenses 3:21 diz que o nosso corpo de humilhação será transformado segundo o corpo da sua glória, o corpo da glória de Jesus. Então aqui, o que parece é que esses mortos em Cristo vão ressuscitar nos seus corpos glorificados. Lembra, Jesus foi o primeiro da ressurreição. Ele ressuscitou no seu próprio corpo físico, cara. Corpo físico. Ele ressuscitou no seu próprio corpo físico. Então o que está acontecendo aqui é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois o que Paulo diz é a segunda parte, os vivos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Provavelmente é isso que ele está dizendo, os vivos em Cristo, porque ele está dizendo nós, ele está apontando para ele e para os Tessalonicenses que ele está falando, mas ele está apontando para os cristãos. É isso que dá a entender aqui. Eu quero que você assuma a sua própria conclusão desses textos, mas existe uma ordem: primeiro os mortos, depois os que estiverem vivos. As pessoas que estiverem vivendo, respirando aqui nessa esfera terrena, quando Jesus voltar uma segunda vez. Esses serão levados ou arrebatados com o Senhor nas nuvens. Nós temos casos na Bíblia que aconteceu isso, por exemplo, Enoque. Enoque, ele andava com Deus e ele já não foi visto, ele foi tomado para Deus. Nós vemos que Elias também, o profeta Elias,
ele foi tomado para o Senhor, 2 Reis, capítulo 1 e 2, você lê essa história muito poderosa lá. Então a gente acaba concluindo dessa forma que arrebatamento e ressurreição estão diretamente ligados. Então a ressurreição é os mortos em Cristo, primeiro. A imortalidade é os que estão vivos, em segundo, né? Os vivos em Cristo, e todos esses, os mortos e os vivos, eles serão trasladados, eles serão levados. A palavra arrebatados aqui é o grego harpazo, que significa pegar pela força, agarrados. É como se Deus reivindicasse a gente para Ele, é uma reivindicação de volta para Ele. E tem outros textos aqui que eu vou deixar para você falando a respeito de arrebatados, dessa palavra, onde essa palavra arrebatados aparece. Bom, avançando aqui, eu quero falar com você, e aqui eu quero ter o maior cuidado de deixar para você isso, mas eu sei que é algo que mexeu comigo, é muito poderoso, mas eu quero só comparar a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia fala de 7 trombetas no Apocalipse, nós vemos lá que tem 7 trombetas que são tocadas, mas eu quero trazer aqui o que Paulo falou sobre a trombeta. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que a gente acabou de ler aqui, no verso 15, Paulo, na verdade, no verso 16, ele diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, talvez o arcanjo Miguel, que é o arcanjo da ressurreição, eu não sei, é uma possibilidade. Ele está dizendo, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Me parece que aqui está tocando uma trombeta quando Paulo tem a revelação de que os mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser tomados. É muito poderoso isso aqui, porque ele fala de uma trombeta. E aí lá em Números, no capítulo 10, Deus deu uma lei, né? Na lei mosaica, Deus falou para Moisés, deu uma ordem para Moisés fazer o seguinte, em Números 10, 1, disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Aí ele diz aqui, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, olha que coisa poderosa isso. A ti se juntarão os príncipes, os cabeças de milhares de Israel. Você lembra quando em Israel Deus tinha dado uma ordem, foi até uma sugestão de Jetro, claro que cada tribo tinha os seus príncipes, os seus líderes, mas foi estabelecido líderes por quantidade de pessoas que estavam lá para organizar. Foi um conselho que Jetro deu para Moisés, quando ele julgava alguns milhões de pessoas, a gente não sabe por certo, diz que tinha 1,5 milhão, 2, 3 milhões de pessoas, mas aquele tanto de gente que Moisés estava liderando, eles estavam organizados em formas de líderes que acabaram sendo líderes de grupos menores dentro de todo aquele povo que estava no deserto com Moisés. Mas o poderoso aqui, e o que me chamou a atenção nesse texto, é que Paulo fala de uma trombeta. E ele fala no ressoar da trombeta, os mortos vão ressuscitar. No ressoar da trombeta, aqui em 1 Tessalonicenses 4, ele diz, o próprio Senhor descerá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os que estivermos vivos. No ressoar da trombeta. Me parece que é uma trombeta, aqui ou são 2? Para mim pareceu uma. E aqui quando Deus instruiu Moisés sobre o toque de uma trombeta, ele disse que quando essa uma trombeta fosse tocada, era para juntar os príncipes, os cabeças, os milhares. Mas quando tocarem as trombetas, era para juntar todo o restante do povo. Meu amigo, eu não sei como é que você enxerga a Bíblia, como é que você tem estudado. Eu espero que com a gente aqui você tenha ampliado muito o seu espírito, porque o seu espírito vai influenciar a sua visão. As palavras que eu tenho falado aqui, o meu desejo é que elas sejam espírito e vida, e não a letra que mata. Por isso eu quero trazer coisas para você aqui, que vão fazer uma diferença no seu espírito, para que você medite nisso, em adoração, oração, intercessão, diante do Senhor, para que Ele te fale a respeito do que a Bíblia diz que é.
mas me parece que nesse soar da primeira trombeta há um grupo de pessoas. Há um grupo de pessoas que talvez são líderes. Eu não vou falar os líderes da igreja, eu não quero dizer líderes eclesiásticos. Eu estou falando de liderança dentro do corpo de Cristo, daqueles que funcionam dentro do corpo de Cristo. Porque nós lemos que em Apocalipse, no capítulo 20, é falado para nós a respeito de uma ressurreição, da primeira ressurreição, no verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meu amigo, se no soar de uma trombeta, os mortos e os vivos, os mortos em Cristo, nós os vivos, que Paulo diz, esses irão ser tomados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Será que Apocalipse 20 não nos diz que tem mais do que uma ressurreição, ou mais do que um evento de ressurreição, ou mais do que uma ordem só, ou mais do que um evento genérico e generalizado, ou mais do que um arrebatamento, aqueles que não sofrem o dano da segunda morte? Meu amigo, Apocalipse capítulo 7, eu quero abrir isso aqui com você, eu quero ser muito cuidadoso, isso nem está aqui no material, mas eu preciso falar com você a respeito, no verso 14, falando daqueles que vêm da grande tribulação. Verso 14 de Apocalipse 7, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Deixa eu pôr uma versãozinha mais fácil aqui da gente ler. Verso 15, no 14 ainda, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em meu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. No verso 17, no final, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Me parece que tinham pessoas que choravam, que passaram pela grande tribulação, mas será que são esses o mesmo grupo de pessoas que foram tomados para se encontrarem com o Senhor nos ares? Eu não sei exatamente, mas eu quero deixar a Bíblia como ela é. Mas que existem níveis de relacionamento com o Senhor, isso é claro, isso é nítido para nós. Que existem diferentes aproximações de Jesus, dedicações, renúncias, entregas, e diferentes dedicações de tempo de relacionamento, dedicações de separar-se, separação, de integridade, de você literalmente assumir uma vida de maior compromisso com o Senhor. É claro que existe. Eu tenho convicção pelas Escrituras, e temos tantos vídeos aqui no canal que falam sobre esses níveis de relacionamento com o Senhor. Mas eu quis deixar para você aqui hoje, nessa mensagem escatológica, sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor, sobre a vinda do Senhor, sobre a ordem da ressurreição. Eu queria deixar para você aqui o que a Bíblia diz, como ela exatamente diz. Eu tenho muitas convicções que são minhas e próprias, que são pessoais, mas elas são minhas. Cada um de nós, como cristãos, precisamos crescer nas nossas próprias revelações de conhecimento, que vem a partir de momentos como esse, de estudar a Bíblia e compreender, conhecer em primeiro lugar, para que depois seja iluminado aquilo que nós conhecemos, pelo que a Bíblia simplesmente diz, como ela diz. Eu quero deixar aqui uns conselhos práticos para a segunda vinda de Jesus. Número 1, que você seja encorajado a viver uma vida mais santa hoje. Mais santa. Separar-se mais para o Senhor. Que você seja encorajado hoje, meu amigo e minha amiga, a viver uma vida de oração, a você ter mais tempo de dedicação e oração, e para você vigiar mais. Para você não ser como alguém que dorme, como alguém que é negligente, como alguém que é indolente, preguiçoso. Eu quero te dizer ainda, para que você seja desafiado a alimentar a sua lâmpada com óleo.
para que você seja desafiado, encorajado a ser fiel nos usos dos seus talentos e da sua mordomia cristã. Eu não estou falando do dinheiro só que Jesus te deu, mas dos dons, do que Ele fez, do seu nível de percepção espiritual, que você use melhor aquilo que Jesus já tem te dado. Que você saia de um estado de estagnação, de letargia, de incapacidade de responder a tudo isso que o Senhor está liberando para você. Porque eu tenho certeza que cada uma dessas coisas vai nos encorajar mais a dias difíceis, dias de perseguição, dias de tribulação, que ainda virão e serão mais intensos no mundo. É isso que a Bíblia nos diz. Eu oro para que essas palavras sejam espírito e vida na sua vida, para que elas possam te ajudar a mudar de direção, te ajudar a construir melhor a sua casa numa rocha e ser firmado na fé, que é o nosso próprio Cristo Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Eu te vejo na próxima. Tchau.